Oi, sim, meus amores, eu já começo o vídeo pedindo like descaradamente, mas sem um pingo de vergonha, porque eu pergunto pra vocês, quantos likes que essa fofura merece? Esse é o nosso ursinho romântico. Essa será a aula de hoje, não vou nem me prolongar muito nessa abertura, só vou mostrar pra vocês aqui o resultado dessa aula incrível que eu trouxe com muito carinho pra vocês. Se inscrevam no meu canal, ativando o sininho das notificações para não perder novidades lindas como essa. Eu sou Janaína Roster, esse é o canal Bem Tramado. Agora vem comigo pro vídeo. E vamos à lista de material. Essa receita é especial e vamos usar bem pouquinho material, tá, pessoal? Vamos usar o fio Charme, o nome da cor porcelana, 7684. É a primeira vez que eu tô usando, estou ansiosa para usar o fio Bela. Eu vou falar aqui a tex para vocês. É praticamente a mesma tex do fio Charme, por isso que eu vou usar esses dois fios diferentes, tá? Deixa eu ver, tô rodando aqui procurando a cor, porque ele não vem o nome da cor, vem só número. O número dessa cor é 501. Para esse trabalho a gente vai usar fio duplo, certo? Vamos usar a agulha número 2,5 milímetros. Vamos usar também a cor branca e para fazer especialmente o focinho, eu decidi fazer com a cor natural. Como eu não tenho a cor natural do fio Charme, eu resolvi fazer com a cor natural do fio amigurumi mesmo, tá? Vamos usar a linha para bordado, olhos com travas de segurança, marcadores de pontos e aí vem os materiais de sempre, tá? Agulha para costura, tesoura e manta acrílica, que é o enchimento que não tá aqui no momento, mas que eu vou usar. Vamos pro vídeo. Vamos começar a fazer o ursinho pela cabeça, certo? E eu já falei pra vocês aqui, acredito que eu já falei, a gente vai trabalhar com fio duplo. Tá aqui o rolo zerado, essa é uma ponta, e aqui no miolo do fio, certo, tem a outra ponta, que é ela que a gente vai, com a ponta da agulha, pescar. Vamos começar fazendo um anel mágico, dá a volta no dedo indicador, formando um X. Com a agulha, passa por dentro desses dois fios e pesca o de cima. E aí, a gente vai fazer agora um nó corrediço. Dentro desse anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, sem contar com aquele nó corrediço que a gente deu primeiro, que a gente fez primeiro, tá? Estamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda volta, vamos fazer um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Olha, já vou fechando e fazendo o aumento, certo? Nesse primeiro ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo, já posso colocar o marcador de pontos. No mesmo pontinho que eu fiz esse ponto baixo, eu entro novamente com a agulha e faço outro ponto de baixo. Outro ponto baixo. O que é isso? É um aumento, tá? Para os iniciantes no crochê, quem tá iniciando, quem tem muita dúvida, esse é um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai seguir por toda a volta, vamos fazer 6 aumentos. Quando eu chegar no marcador de pontos, eu vou ter 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira, e na terceira carreira nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntinhos no mesmo ponto de base. Fiz o primeiro, o segundo no mesmo ponto de base. Essa será a sequência, um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vamos fazer essa repetição 6 vezes. Ao final da carreira, quando chegarmos no marcador de pontos, teremos 18 pontos baixos e aí eu volto com vocês. Na quarta carreira, vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo. Vamos colocar um marcador de pontos. Vamos fazer mais um ponto baixo, sozinho. E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é um aumento, tá?
Então, aqui fiz o primeiro ponto. No mesmo pontinho que eu fiz esse ponto aqui, vou fazer mais um. Estou com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Essa será a sequência por toda a volta. Quando chegar no final, teremos 24 pontos baixos no total. E aí, eu volto com vocês. Quinta carreira, vamos fazer o primeiro ponto baixo da quinta carreira, colocar o marcador de pontos. Vamos fazer o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, e agora vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntinhos no mesmo ponto de base. Essa será a sequência, vamos fazer essa repetição 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final dessa carreira, teremos 30 pontos baixos e aí eu volto com vocês. Sexta carreira, vamos fazer um ponto baixo. Coloco o marcador de pontos. 2 pontos baixos. 3 pontos baixos. 4 pontos baixos. E agora, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntinhos no mesmo ponto de base. Vamos fazer essa repetição 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final da carreira, teremos 36 pontos baixos. Vou seguir aqui e volto com vocês. Vamos fazer agora a carreira de número 7. Nessa carreira, vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, 4, 5 ponto baixo. Agora, vamos fazer um aumento, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo, no mesmo pontinho de base. Essa será a sequência, vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento 6 vezes. E ao final dessa carreira, teremos 42 pontos baixos. Silêncio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos agora para a oitava carreira. Vamos fazer aqui o primeiro pontinho, segundo, terceiro ponto sozinho, quarto, quinto ponto sozinho, sexto ponto sozinho. Agora, vamos fazer o primeiro aumento dessa carreira. 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Essa será a sequência. Vamos fazer 6 pontos baixos, um aumento 6 vezes por toda a volta. Ao final, teremos 48 pontos baixos. Volto com vocês ao final. Nona carreira, vamos fazer um ponto baixo sozinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro aumento dessa carreira, essa será a sequência. 7 pontos baixos, um aumento 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final, teremos 54 pontos baixos. Na 10ª carreira, vamos fazer 8 pontos baixos, um aumento. Vamos repetir esse processo 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final da carreira, teremos 60 pontos baixos. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Gente, agora nós vamos crescer o nosso trabalho, vamos fazer aí uma sequência de carreiras inteiras, faremos 8 carreiras sem aumentos, ou seja, cada uma carreira terá 60 pontos baixos, sem esquecer, obviamente, do marcador de pontos no início de cada carreira para não se perder, certo? Estamos aqui na 11ª, quando eu chegar na 18ª carreira, eu volto com vocês. Finalizamos a nossa sequência de carreiras inteiras. Vamos agora para a 19ª carreira. E agora vocês prestem atenção, porque aqui a gente fez ó, o primeiro ponto baixo, o segundo, vamos fazer 8 pontinhos. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º ponto baixo. Agora, vamos fazer a primeira diminuição, e eu, como sempre, vou fazer a primeira diminuição bem lenta, por causa das meninas que estão iniciando, né?
Então, vamos lá. O ponto normalmente tá aqui essas duas laçadinhas que formam um Vzinho do ponto, certo? Ó, tá aqui, a agulha passa por dentro do ponto normal, a agulha passa por dentro dessas duas laçadas, dessas duas alcinhas. A diminuição, a gente vai passar apenas por dentro de uma alcinha. Passou por dentro de uma alcinha no próximo ponto, vem no próximo ponto, passa novamente por dentro da alcinha, apenas de uma alcinha. Aí, pesca o fio, passando por dentro dessas duas alcinhas e finalizando com um ponto baixo. Essa é uma diminuição, certo? Essa carreira nós vamos fazer 8 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Ao final, teremos 54 pontos baixos. Eu vou dar continuidade aqui, vou só fazer mais uma diminuição, porque depois dessa carreira aqui, eu não vou estar fazendo assim, detalhadamente, as diminuições. Então, quem é iniciante, presta bem atenção que a gente vai fazer agora mais uma diminuição e eu vou seguir o meu trabalho até chegar no marcador de pontos, tá? Aqui vamos fazer a segunda diminuição. Pontinho da frente, o próximo ponto, né? Estou aqui. Passa por dentro da alcinha de apenas uma. No próximo ponto, passa novamente por dentro de apenas uma alcinha. Pesca o fio, passando por dentro dessas duas alcinhas. Finaliza com um ponto baixo. Eu vou seguir aqui, quando eu chegar no marcador de pontos, volto com vocês. 20ª carreira, vamos fazer sem aumentos nem diminuições, ou seja, novamente uma carreira com 54 pontos baixos. Ao final, volto com vocês. 21ª carreira, vamos fazer 7 pontos baixos, uma diminuição, repetir esse processo 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final dessa carreira, teremos 48 pontos baixos. Volto com vocês ao final. 22ª carreira, faremos 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes até chegarmos no marcador de pontos. Ao final da carreira, teremos 42 pontos baixos. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. 23ª carreira, vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes. Ao final da carreira, teremos 36 pontos baixos. 24ª carreira, 4 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir esse processo 6 vezes e ao final da carreira teremos 30 pontos baixos. Ao final, eu volto com vocês. Olha, eu já coloquei aqui os olhinhos de ursinho e vou passar para vocês o posicionamento, certo? Contando a partir do anel mágico, vocês posicionam o primeiro olhinho entre a 13ª e a 14ª carreira. E aí, contam 8 pontos de distância entre um olho e outro, posiciona na mesma carreira o outro olhinho, certo? Vamos dar continuidade aqui ao trabalho. Agora, voltando às diminuições, vamos para a 25ª carreira, onde faremos 3 pontos baixos, uma diminuição. Ao final, teremos 24 pontos e eu volto com vocês. Agora, a gente já pode começar colocando o enchimento, tá? Vocês podem começar a colocar e distribuindo lá dentro. Vamos agora para a 26ª carreira. Vamos fazer aqui o primeiro pontinho com cuidado para não estar pescando o enchimento na agulha também, certo? Aí, fiz o primeiro ponto, já coloco o marcador. Vamos fazer o segundo ponto dessa carreira. Essa será a sequência, 2 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Vamos repetir esse processo 6 vezes. Quando chegar no marcador de pontos, teremos 18 pontos baixos. Aí, eu volto com vocês. 27ª carreira, 1 ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, teremos 12 pontos baixos. Vamos agora para a 28ª carreira. Estamos com 12 pontos baixos na 27ª. E a gente vai fazer 5 diminuições seguidas. Definitivamente peguei a agulha menor, de número 2, porque eu sei que meu ponto é apertadinho mesmo. Então, para eu não sofrer nessas diminuições aqui, então já pego a agulha menor. 5 diminuições seguidas. Quando vocês terminarem as diminuições de vocês, podem cortar o fio, certo? Não precisa ser um fio muito grande, porque a gente não vai usar esse fio para costura.
Pronto, finalizei aqui as diminuições. Estamos com 7 pontos baixos, que a gente tava com 12 pontos, fez 5 diminuições seguidas e ficamos com 7 pontos baixos nessa carreira. Agora é só fazer aquele ponto baixíssimo para arrematar o fio e cortar com um pouquinho de sobra. E a gente vai fechar esse anel mágico aqui, que, rapaz, se quiser deixar do jeito que tá, não tem problema, porque a gente vai... Ele não vai ficar aparecendo, né? Mas vamos fazer o trabalho direitinho, né? Puxa aqui. Agora a gente vai fechar o anel mágico invertido. E esse anel mágico invertido corresponde à 29ª e última carreira da cabeça do ursinho. Com a agulha, para quem é iniciante, no próximo, tá aqui o último ponto, né? A gente vai vir aqui no próximo ponto, passa por dentro apenas da alcinha de fora e vai fechando, fazendo esse trabalho por toda a volta, ó, tá vendo? Ó, que já fechou. Aí, só mais um agora. Já fechou por completo. Eu pego a agulha e enfio no meio desse anel mágico, sai em qualquer outro lugar. E assim que ficou a cabecinha do urso, perfeita, maravilhosa, toda fechadinha, zero buracos, pessoal. E agora a gente vai fazer o corpinho do urso. Como vocês já estão craques nas carreiras sequenciais de aumentos, eu vou citar apenas aqui a quantidade de carreiras, quantidade de pontos que cada uma vai ter. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltam para o início do vídeo. Então, vamos começar com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Vou falando um pouquinho devagar nesse momento, tá? 6 pontos baixos. Na segunda carreira, vocês vão fazer 6 aumentos, 6 vezes. Ao final da carreira, terão 12 pontos baixos. A terceira carreira, vão fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vão repetir esse processo 6 vezes e ao final terão 18 pontos baixos. A quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes. Ao final, 24 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar meu anelzinho mágico aqui enquanto eu cito para vocês a carreira. A quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento, 6 vezes. Ao final, teremos 30 pontos baixos. A sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, repetir esse processo 6 vezes. E ao final, teremos 36 pontos baixos. A sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento 6 vezes. E ao final, teremos 42 pontos baixos. Lembrando sempre de colocar o marcador de pontos a cada início de carreira, certo? A oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos, um aumento. E ao final, teremos 48 pontos baixos. A nona carreira, vamos fazer 7 pontos baixos, um aumento. Vamos repetir esse processo 6 vezes. Ao final da carreira, teremos 54 pontos baixos. Eu vou fazer a minha sequência de carreiras com aumentos aqui. Volto com vocês ao final. Vejam bem, preste atenção. Fiz aqui, ó, as 9 carreiras sequenciais de aumentos. E já tomei a liberdade para fazer mais uma sequência de carreiras, sendo que agora, carreiras inteiras. Eu fiz mais 4 carreirinhas, ó, inteiras, sem aumentos. Então, nós estamos aqui na 13ª carreira. Na 14ª carreira, a gente vai fazer uma outra carreira de aumento. 1, 2, 3... 4, 5, peraí que eu esqueci o marcador de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora eu vou fazer o aumento, o primeiro aumento dessa carreira. Fiz o aumento.
Vamos fazer essa repetição 6 vezes, certo? Já fizemos aqui a primeira, vamos fazer mais 5 até chegar no marcador de... Gente, corta, corta. Uma aranha do nada. Ai, gente, a aranha fazendo parte aqui na aula. Vamos lá. E agora, quando chegar no marcador de pontos, aí eu volto com vocês, tá certo? A aranha me desconcentrou. Vou fazer aqui o restante da minha sequência. Volto com vocês ao final da 14ª carreira. E sem esquecer de mencionar, chegaremos ao final da 14ª carreira com 60 pontos baixos no total. 15ª carreira, vamos fazer uma carreira inteira, certo? Sem aumentos. Então, novamente, faremos uma carreira com 60 pontos baixos. Eu vou seguindo aqui. Quando chegar no marcador de pontos, volto com vocês. Estamos aqui no último ponto da carreira de número 15, com as 2 alcinhas do fio bege na agulha. Já, inclusive, cortei o fio bege, porque agora a gente vai fazer a troca de cores, tá? Ó, a troca de fio nada mais é, estou aqui com as 2 alças do fio bege na agulha, e aí eu pesco o fio azul já nesse momento, passo por dentro das 2. Pronto, fiz a troca de fios. Agora, vou dar continuidade na carreira de número 16, escondendo essas sobras de fio, certo? E a carreira de número 16 será novamente uma carreira inteira, também com 60 pontos baixos no total. A partir de agora, como já tenho experiência, eu não uso mais o marcador de pontos, porque eu tenho como norte a troca de cores. Mas para quem está iniciando, é sempre bom usar, como eu sempre falo, né? Em caso de dúvida, você tá aí com um marcadorzinho de pontos para você sanar qualquer tipo de dúvida, certo? Eu vou seguir aqui, será uma carreira inteira, 60 pontos baixos. Ao final, volto com vocês para a gente fazer o babado dessa camiseta. Chegamos ao final da 16ª carreira. Vamos fazer agora a barra da camiseta. Eu acho que anteriormente eu falei babado, mas não é, tá, gente? É a barra da camiseta do ursinho. E essa barra da camiseta nós vamos fazer pegando aqui na alcinha de fora, ó. Temos aqui as 2 alcinhas que a gente passa a agulha por dentro para fazer o ponto normalmente. Para fazer o babado, vai ser tipo como se a gente fosse fazer o início de uma diminuição, ó. Pegando apenas na alcinha de fora. Só que aí a gente já pesca o fio e já faz um ponto baixo. Esse babado é igual que a gente fez tem um vídeo aqui da abelhinha, que quem não viu esse vídeo, um vídeo riquíssimo, uma aula maravilhosa. Vocês procurem aí depois para fazer, porque essa abelhinha é linda e ótima de vender, tá? Então, essa carreira nós vamos fazer ela toda pegando na alcinha de fora. Novamente, uma carreira inteira, tá? Com 60 pontos baixos. E ela não vai contar como carreira de subida. Isso é bem importante para vocês não errarem aí o total de carreiras do corpo do ursinho, certo? E agora a gente vai começar a próxima carreira pegando na alcinha que ficou para dentro, ó. Vou introduzir aqui a agulha na alcinha que ficou para dentro. Somente nela. Por toda a volta, certo? Novamente uma carreira sem aumento, sempre pegando na alcinha de dentro. Essa sim, a gente vai contar como carreira de subida. Nós estamos, então, fazendo a carreira de número 17. Estamos aqui no último ponto da carreira de número 17, que é a carreira que a gente pegou aqui na alcinha de dentro. Vamos finalizar esse último ponto e já vamos dar início à carreira de número 18, pegando no próximo ponto já normalmente, por dentro das 2 alcinhas, certo? Você pesca o fio. Feito o primeiro ponto da carreira 18, nessa carreira faremos 8 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta e ao final teremos 54 pontos baixos. A carreira de número 19 vamos fazer inteira, sem aumentos nem diminuições, também com 54 pontos baixos. 20ª carreira, vamos fazer 7 pontos baixos. Já estou aqui fazendo o primeiro ponto da 20ª carreira. O segundo, terceiro, vamos fazer 7 pontos baixos, tá? Essa será a sequência: 7 pontos baixos, uma diminuição
6 vezes por toda a volta. E ao final dessa carreira, teremos 48 pontos baixos. A 21ª carreira, vocês fazem novamente uma carreira inteira, sem aumentos nem diminuições. Ou seja, novamente uma carreira com 48 pontos baixos. Eu vou seguir aqui e volto com vocês ao final da 21ª carreira. Vamos fazer agora uma sequência de 3 carreiras com diminuições. Diminuições sobre diminuições. Como eu já ensinei para vocês como faz, então eu vou passar agora a quantidade de carreiras, de pontos baixos e de diminuições de cada uma delas, tá? Então anotem aí. Na 22ª carreira, vocês vão fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes. Ao final, teremos 42 pontos baixos. A 23ª carreira, 5 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes. Ao final, teremos 36 pontos baixos. A 24ª carreira, 4 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes. E ao final, teremos 30 pontos baixos. A 25ª, vocês vão fazer uma carreira inteira, sem aumentos nem diminuições. Depois é só cortar o fio com sobra para a costura. E esse foi o resultado do corpinho. Pessoal, vocês valorizem aí a artesã, viu? Porque a gente tem trabalho para montar essas aulas, viu? Para chegar no formato ideal, a gente vai e faz, não ficou bom, desmancha. E muitas das vezes grava, regrava, apaga o vídeo. Meu amigo, olha, vocês deixem o like aí, deixem o seu comentário, porque é um carinho na nossa alma, viu? Porque o trabalho que dá não é pouco não, pra gente trazer aqui uma receita perfeita para vocês. Vamos agora para a próxima parte. Vamos agora fazer o focinho do ursinho com fio natural amigurumi. Pessoal, esse focinho eu decidi fazer com fio único mesmo, certo? Até porque se eu for fazer com fio duplo amigurumi, ele vai ficar bem mais grosso do que o que eu tô usando, o fio charme. Então, eu resolvi fazer com um fio único para ficar mais delicado mesmo, certo? Para trabalhar o focinho, a gente vai usar a agulha número 2, tá? Eu vou fazer aquele processo de citar o número de carreiras para agilizarmos o vídeo. Então, vamos começar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, faremos 6 aumentos. Ao final, teremos 12 pontos baixos. A terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, repetir esse processo 6 vezes. Ao final da carreira, quando chegar no marcador de pontos, nós vamos estar com 18 pontos baixos. A quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento por toda volta. Repetir esse processo 6 vezes. Ao final da carreira, teremos 24 pontos baixos. E aí, ao final da quarta carreira, eu volto com vocês. Vamos agora fazer essa parte do focinho, prestando bem atenção para não se perder, certo? Já coloquei, porque ela vai ser um pouquinho diferente a partir de agora. Já coloquei o marcador de pontos. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo. Estamos na quinta carreira, tá? 2 pontos baixos da quinta carreira. 3 pontos baixos da quinta carreira, vamos fazer um aumento. Novamente, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento. Segundo aumento da carreira. Vamos agora fazer 7 pontos baixos, certo? Então, 1... 7, vamos fazer agora um aumento. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3, um aumento. E agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, tira o marcador de pontos do último pontinho da carreira e faz o quarto.
A gente termina a quinta carreira com 36 pontos baixos, certo? Vamos dar início agora à sexta carreira e vamos começar fazendo 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento. Agora, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer agora 2 aumentos seguidos, ó. Fazer aqui, ó, no próximo ponto. Um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, vocês já sabem, né? No próximo pontinho, novamente, um aumento. Vamos fazer agora um ponto baixo sozinho. E novamente um aumento. Agora, damos continuidade fazendo 8 pontos baixos sozinhos. 7, 8 pontos baixos. Vamos repetir aqui o mesmo processo que a gente fez desse ladinho, certo? Vamos fazer um aumento, um ponto baixo sozinho, 2 aumentos seguidos, mais um aumento. Depois dos 2 aumentos seguidos, a gente faz um ponto baixo sozinho e mais um aumento depois do ponto baixo sozinho. Finalizamos a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. A carreira de número 6 termina com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, vocês vão fazer 8 pontos baixos, começar com 8 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 8. Agora, vamos fazer um aumento. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. E agora, vamos seguir a carreira com 15 pontos baixos sozinhos. 1, 15. Vamos repetir o mesmo processo que a gente fez desse lado. Um aumento. Um ponto baixo sozinho. Um aumento. E agora, vamos seguir e finalizar a carreira com 7 pontos baixos, até chegar no marcador de pontos. Eu vou mostrar pra vocês o resultado, como ele ficou bem ovalado. Ele ficou oval apenas nas laterais, ficou circular no meio e oval nas laterais. Então, agora é só cortar o fio com sobra, fazer o pontinho de arremate e cortar o fio com sobra para a costura. Vamos agora para a parte mais simples de fazer do ursinho, as orelhinhas, tá? Começando com o anel mágico, dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Vocês vão anotando o que eu vou falando aí, tá? 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 12 pontos baixos por toda a volta. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, até chegar no marcador de pontos.
E aí, finaliza com 18 pontos baixos no total. Na quarta carreira, vocês vão fazer 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes. Ao final da carreira, teremos 24 pontos baixos, certo? Quando vocês terminarem essa sequência de aumentos, sempre usando o marcador de pontos, tá? Para não se perder, vocês vão fazer 3 carreiras inteiras. E aí, pessoal, só fazer o pontinho de arremate e cortar o fio com sobra para a costura. Eu vou fazer a minha orelhinha aqui, vocês tomem nota do que eu falei, porque não tem erro. Não tem segredo essa orelhinha, bem simples de fazer, bem rapidinho, vocês fazem aí de olho fechado. Volto com vocês já com o resultado. Já estou com as 2 orelhinhas prontas, realmente elas não têm o que fazer, pessoal. Foi assim que ficou e agora vamos para a próxima parte. Vamos agora fazer o rabinho, gente, do ursinho. O ursinho tem um rabinho. Vamos lá, para começar o rabinho, a gente vai começar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ao final dessa carreira, teremos 12 pontos baixos. A terceira carreira e última carreira de aumento, vamos fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ao final da terceira carreira, teremos 18 pontos baixos. Quando vocês terminarem essas 3 carreiras sequenciais de aumentos, aí vocês vão fazer 2 carreiras inteiras, sem aumentos, certo? Então, ao total, o rabinho vai ter 5 carreiras, que são 3 carreiras de aumentos e 2 carreiras inteiras. Vocês podem cortar o fio com sobra para a costura. Ó, foi assim que ficou o rabinho. Se a gente faz uma outra carreira inteira aqui, aí ele vai ficar muito pontudo, entendeu? Vamos agora fazer os bracinhos do ursinho, né? Começando os bracinhos com o anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. 1, 2, desculpa, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel mágico, vamos para a segunda carreira do bracinho. Na segunda carreira, um aumento para cada ponto de base, ou seja, vamos fazer nessa carreira 6 aumentos. Estou aqui fazendo o primeiro ponto baixo dessa carreira, o primeiro aumento, né? Fiz o primeiro aumento, coloco o marcador de pontos no primeiro pontinho que a gente fez. E assim a gente vai seguindo, fazendo um aumento para cada ponto de base. Ao final da segunda carreira, teremos 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, repetir esse processo 6 vezes até chegar no marcador de pontos. Ao final da carreira, teremos 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento, repetir esse processo 6 vezes até chegar ao marcador de pontos. Ao final da carreira, teremos 24 pontos baixos. Olha, terminamos a nossa sequência de carreiras com aumentos. Agora, vamos fazer mais 2 carreiras, sendo que carreiras inteiras, cada uma delas com 24 pontos no total, certo? Terminamos a quarta, estou aqui fazendo a quinta carreira sem aumentos. A sexta carreira também será uma carreira sem aumentos. Finalizamos a sexta carreira. Mais do que nunca agora, vocês vão colocar o marcador de pontos para não se perder, porque a sétima carreira nós já vamos começar aqui com 4 diminuições sequenciais. Então, vamos fazer a primeira diminuição, introduzo a agulha na alcinha de fora. No próximo ponto, novamente, introduzo a agulha na alcinha de fora. Finalizo a diminuição com um ponto baixo. Feita a primeira diminuição. Vamos agora fazer mais uma diminuição. Agora, a terceira diminuição.
e a quarta diminuição. Fizemos agora 4 diminuição, seguimos até o marcador de pontos, fazendo 16 pontos baixos. Ao final dessa carreira, teremos 20 pontos baixos, certo? Quando a gente terminar essa carreira, aí vamos fazer 2 carreiras sequenciais, sem aumentos nem diminuições. Então, a 8ª e a 9ª carreira terão 20 pontos baixos cada uma. Já coloquei o marcador de pontos, agora a gente já começa a 10ª carreira com 2 diminuições, certo? Seguidas. Então, estou aqui fazendo a primeira diminuição. Mais uma diminuição. Agora, a gente vai seguir toda a volta fazendo pontos baixos sozinhos, certo? Vamos fazer 16 pontos baixos sozinho até chegarmos no marcador de pontos. Ao final da 10ª carreira, teremos 18 pontos baixos. Vamos agora para a 11ª carreira, ao qual já cortei o fio bege, porque a gente vai fazer a troca de cores, tá? Estou aqui, ó, com as 2 alcinhas no último pontinho. No último pontinho da 10ª carreira, estou com as 2 alcinhas do fio bege na agulha. E vou pescar o fio azul para a troca de cores. Feita a troca de cores, eu vou seguir escondendo esses fios aqui com sobra, certo? A 11ª carreira será uma carreira inteira, sem aumentos nem diminuições, ou seja, novamente uma carreira com 18 pontos baixos. A partir de agora, eu não uso o marcador de pontos, porque eu tenho como norte a troca de cores. A 12ª carreira, vamos fazer 4 pontos baixos. Então, aqui, fazendo o primeiro, segundo, terceiro, 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. Mais uma vez, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais uma diminuição. Mais uma vez, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora, a última diminuição dessa carreira. Terminamos essa carreira com 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras sem aumentos nem diminuições. Vamos fazer 3 carreiras inteiras, ou seja, 3 carreiras com 15 pontos baixos cada uma, certo? Ao final da 15ª carreira, vocês podem cortar o fio com sobra para a costura. E esse foi o resultado dos bracinhos. Agora, vamos para a próxima parte. Vamos agora fazer as perninhas, que inclusive já comecei a fazer a minha, tá? E eu vou passar para vocês a quantidade de carreiras e número de pontos de cada uma delas. Na primeira carreira, vocês vão fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento para cada ponto de base, 6 vezes. Ao final, teremos 12 pontos baixos. A terceira carreira, um ponto baixo, um aumento, 6 vezes. Ao final, teremos 18 pontos baixos. A quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento, 6 vezes. Ao final, teremos 24 pontos baixos. A quinta carreira, vamos fazer uma carreira inteira, novamente com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a troca de cores. Feita a troca de cores, a gente vai seguir escondendo essas sobras de fios. Na sexta carreira, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos,
e um aumento. Vamos seguir assim por toda a volta. Já fiz a primeira sequência, vamos repetir mais 5 vezes até chegar aqui na cor bege, certo? Eu acho que eu não falei aqui pra vocês, mas a sexta carreira a gente terminou com 30 pontos baixos no total, tá? A sétima e a oitava carreira, vamos fazer carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, ou seja, cada uma com 30 pontos baixos. Na nona carreira, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, uma diminuição. Essa será a sequência, 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, até chegarmos aqui na troca de cores. Ao final dessa carreira, teremos 24 pontos baixos. Na 10ª carreira, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Essa será a sequência, 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes por toda a volta. Ao final dessa carreira, teremos 18 pontos baixos. Chegamos ao final da 10ª carreira. Agora, meninas, a gente vai fazer uma sequência de carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, tá? Vamos fazer aí 5 carreiras inteiras, cada uma delas com 18 pontos baixos. Ao final da 15ª carreira, vocês podem cortar o fio com sobra para a costura, que o pezinho a perninha já vai estar pronta. E assim que ficou as perninhas do ursinho, eu agora vou colocar enchimento nas partes, né? Olha, nas perninhas, eu vou só dar uma dica aqui pra vocês de como eu coloco o enchimento. E essa parte é muito importante, faz muita diferença no acabamento dos amigurumis para vocês que pretendem aí se especializar em acabamentos, né? Aqui a perninha a gente costuma ver, eu já falei em outras vezes, a gente costuma ver muito enchimento nas partes das perninhas e dos bracinhos. Por exemplo, nesse ursinho, eu vou colocar enchimento até aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela não tem nada, certo? Já até coloquei nesse daqui pra mostrar pra vocês. Do mesmo jeito nos bracinhos, já coloquei aqui nesse, coloquei quase nada, o enchimento vem até aqui, ó. Só um pouquinho, sem colocar muito, sem deixar muito estufado, certo? Isso faz total diferença nos amigurumis. E no corpinho, vocês colocam o enchimento normalmente até em cima, certo? Eu vou colocar enchimento aqui em todas as partes do meu, que nada mais é do corpinho, das perninhas e bracinhos, e já volto com vocês. Antes de começar a costura, eu vou mostrar pra vocês aqui o bordado do focinho, certo? Vou fazer com vocês o bordado do focinho. Ó, tá aqui o anel mágico, onde a gente começou, e vamos até entre a última e penúltima carreira. Aí tá aqui o meinho, vocês centralizam bem, posiciona o alfinete, aí conta 1, 2, 3, conta 1, 2, 3 pontinhos, posiciona o outro alfinete. E assim a gente vai fazer esse bordado, que eu vou demonstrar pra vocês aqui, que é bem simples, tá? Eu vou só demonstrar pra vocês aqui como é que a gente vai bordar. Vamos bordar ele sem estar costurado, certo? Tá aqui a marcação. Eu vou sair entrar com a agulha por baixo, já posso tirar o alfinete. Entro onde tá esse aqui. É só isso, o bordado mesmo, certo? A gente só faz algumas idas e vindas pra dar volume, mas é só isso mesmo. E depois de vocês terem terminado esse zigue-zague, né? Esse bordado, aí entra com a agulha no meio e só sair aqui, ó. Entre a segunda e a terceira carreira, você enfia a agulha. Pronto, tá feito o bordado do ursinho, agora a gente vai deixar ele um pouquinho de lado, que a gente vai costurar a cabeça no corpinho. Agora, vamos pra parte da costura. Já coloquei aqui os alfinetes, certo? Pra facilitar na hora da costura, que é um pouquinho delicada, né? Então, vamos lá. Eu fiz o ursinho todo com o fio duplo. Na hora da costura, eu vou apenas usar um fio. O outro eu vou deixar aqui do ladinho. No final, eu faço o arremate, certo? Então, aqui, ó, na hora da costura, eu vou passar, como sempre que eu falo pra vocês, bem... esqueci a palavra. Bem resumidamente, tá? Ó,
Vamos enfiar aqui no próximo pontinho. Aí procura aqui um pontinho na cabeça do ursinho. E se introduzir a agulha lá na parte do enchimento, você introduz a agulha aqui, ó, bem superficialmente. No ponto, só no pontinho mesmo, certo? Para quando a agulha vir, ela não vir trazendo enchimento, que isso acontece bastante. Com a ajuda do alicate, porque essa partezinha aqui, ó, no início é um pouquinho delicada mesmo, você puxa. E agora no próximo pontinho, vem no ponto aqui do corpinho. E na cabeça. E vai unindo as partes, certo? Eu tô pegando aqui, pessoal, apenas na alcinha de fora, certo? Da linha do fio azul. Tô introduzindo a agulha aqui na parte da camisetinha do fio azul, só com a alcinha de fora. Fazendo essa costura, eu vou dar a volta até chegar aqui. Finalmente, arremato os fios, certo? Daquele jeito que todo mundo já conhece. Já fiz a costura, gente, e olha, eu vou trazer pra pertinho pra vocês verem que costura maravilhosa, pegando apenas na alcinha de fora. Olha isso. Ficou muito boa essa costura. Eu já fiz a marcação aqui de onde eu vou costurar as orelhinhas. Eu vou passar pra vocês e vou demonstrar como eu costuro uma, depois eu sigo costurando a outra, certo? Veja, o anel mágico, aí eu conto, ó, do anel mágico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre a sexta e a sétima carreira, eu coloco o alfinete, porque aqui é onde é que vai ficar a orelhinha, ó. Aí eu já coloquei aqui outra pra baixo, essa daqui vocês nem precisam tá fazendo a contagem, porque é onde vai parar a outra ponta da orelha, né? Então, a gente vai costurar essa orelha, ela não vai ficar assim aberta, tanto aberta. Ela vai ficar um pouquinho fechada, certo? Da mesma maneira, o outro lado, contando do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Entre a sexta e a sétima carreira, já coloquei o alfinete. E aí, olha só como vai ficar, né? Só demonstrar um pouquinho aqui. Já prendi a orelhinha aqui. Essa costura a gente vai fazer pegando aqui a parte de trás, depois volta pela parte da frente. Ó, vamos pegando aqui na alcinha de fora. Aí pega bem rente aqui, já na cabeça do ursinho. Apenas com fio único, tá? Vamos fazer a costura. Tô apenas com o fio na agulha. Novamente no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de fora. E assim a gente vai dar a volta. Depois eu vou costurar essa e volto com vocês já com as duas orelhinhas costuradas. Tudo ok com a costura das orelhas, ficou linda, bem centralizada. Olha que costura linda. E agora eu vou fazer o posicionamento dos bracinhos e já passar pra vocês, tá? Bem na linha da orelha você posiciona o bracinho, certo? Do outro lado, na linha da orelha, vocês posicionam o bracinho. E como eu sempre gosto de fazer a costura um pouquinho na diagonal. Em caso de dúvida, vocês contam a distância entre um bracinho e outro, vocês contam 12 pontinhos e posiciona cada braço, tá? Pegando apenas na alcinha de fora, igual que a gente fez na ovelhinha, na orelhinha. Agora, rente a parte do corpo do ursinho, introduz a agulha. Da mesma forma que eu costurei a orelhinha, eu vou aqui costurando os bracinhos. Eu vou terminar de costurar o meu e volto para a costura das perninhas. Olha só, braços costurados, como tá ficando uma graça o nosso ursinho, né? Os bracinhos costurados. Agora eu vou passar apenas o posicionamento das pernas, visto que eu já mostrei pra vocês como que eu faço a costura nos bracinhos, nas orelhinhas. E eu vou só passar o posicionamento das pernas e vocês fazem a costura do mesmo jeito, tá? Pra gente não perder tempo aqui. As perninhas, vocês vão aqui, ó, posicionar na linha, na altura aqui, ó, na linha da orelha, certo?
E aí é só vocês fazerem a costura aqui, pegando apenas na alcinha de fora. Vou mostrar também agora o posicionamento do rabinho. Vocês procuram o meio aqui, tem como norte o anel mágico, o meio do ursinho. Posiciona o rabinho e costura, ó, 2 linhas abaixo da camisetinha. Costura do mesmo jeito que eu costurei as demais partes, pegando aqui na alcinha de fora, dando toda a volta. Agora, a gente vai partir para a costura do focinho, que essa sim é uma costura diferente. Eu só fiz uma vez aqui no vídeo do Papai Noel, que eu tenho aqui no canal. E vou repetir essa costura com vocês aqui, porque vale a pena, o acabamento fica perfeito. E olha aqui o nosso ursinho todo costurado, com todas as partes do corpo costuradas, faltando apenas o focinho. E olha que costura maravilhosa, tudo bem costuradinho. Olha o detalhe da costura. Pessoal, eu gosto muito. Eu faço questão de caprichar na costura. Vocês podem ver aí a distância entre um membro e outro, né? Olha, a orelhinha, tudo com a distância certinha para ficar assim, ó, uma perfeição. E é esse cuidado que eu desejo que vocês tenham nas peças de vocês, tá? A gente vai colocar a expressão nesse ursinho, vamos fazer bem rapidinho aqui. Introduz a agulha bem próximo ao olhinho e sai aqui já do outro lado. Sai do outro lado, deixa um pouquinho aqui. Aí eu venho, introduzo aqui. Saio aqui do outro lado. Introduzo aqui. Saio desse lado. Agora, só puxar um pouquinho. Aqui, para não ficar tão longo, ó, eu vou entrar com a agulha aqui, sair aqui embaixo, do mesmo jeito, pego aqui a agulha desse fio, entro e saio aqui embaixo, depois dou um nozinho para segurar essa expressão e faço o arremate dos fios normalmente. Agora, olha a mágica acontecendo, tá estranho? Tá, agora vejam só, por isso que eu digo, confia no processo. Confia no processo, que ainda nem costurei, só coloquei em cima. E olha que amorzinho! Esse ursinho é irresistível. Eu agora vou mostrar pra vocês como que eu faço a costura do focinho, que eu já falei, né? Que é um pouquinho diferente. Mas nada de bicho de 7 cabeças, tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu consegui e vocês conseguem também. Vamos lá pra costura do focinho. Eu deixei pro final a parte do nozinho, tá bom? Depois, ó, já tá aqui com a expressão. Vou fazer bem juntinho da câmera, espero que esteja focando, pra vocês verem bem direitinho. Ó, tá vendo aqui? Esse é o direito do avesso. Oh. Ai, Senhor. Esse é o direito do crochê. Aqui onde a gente passa a agulha por dentro das 2 alcinhas, como se fosse fazer um ponto baixo normal, certo? O direito do crochê. Atrás do crochê, no avesso, tem uma terceira alcinha, que é essa aqui, ó. Então, a gente vai introduzir a agulha por trás aqui, ó, nessa terceira alcinha, pegando no avesso do crochê. E já introduz aqui na pele do ursinho. Faz a costura. É bem simples, pessoal. Ao invés de pegar nessas alcinhas aqui de fora, que formam o Vzinho do ponto, pega na terceira alcinha que tá no avesso do crochê. Novamente, fazendo com vocês aqui, para depois eu dar continuidade na minha costura, eu venho, pego na alcinha por trás do crochê, que a gente chama terceira alcinha, já passo a agulha aqui na pele do ursinho, finalizo meu ponto. Eu vou fazer toda a minha costura e já volto com vocês. E olha como ficou o nosso ursinho. Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês a costura. Já tomei a liberdade de fazer o bordado dos cílios e das sobrancelhas. Porque em todos os vídeos que eu trago aqui no canal, que é ensinando bichinho, eu ensino a fazer sobrancelhas, cílios. Então, assim, para não ficar uma coisa muito repetitiva, eu já tomei a liberdade de trazer ele pronto, já com o rostinho todo bordado, que ficou uma graça.
Trouxe também ele já com um lacinho no pescoço para dar um charme a mais, que eu gosto de um detalhe. Mas olha só, o que eu vim aqui trazer especialmente para mostrar para vocês de pertinho foi a costura do focinho para vocês. E eu falei, né, que fica uma perfeição. E fica mesmo. Olha esse detalhe dessa costura. Olha que acabamento perfeito, pessoal. Simplesmente incrível. Vale a pena fazer essa costura nos focinhos, porque fica muito linda. Bem acabado demais. Ó, para quem tem dúvidas sobre o bordado das sobrancelhas e dos cílios, veja, aqui é um movimento de entra e sai com agulha, certo? Ó, eu entrei aqui, saí desse lado, aí entrei aqui, já formei esse primeiro cílio. Aí, quando eu entrei aqui, eu saí aqui nessa sobrancelha, entrei aqui e saí desse outro lado. Só introduzi a agulha, já puxei pro arremate e aqui o fio que ficou sobrando, introduzi do outro lado, ficou bordado o outro cílio. Então, aqui é um movimento de entra e sai mesmo. Em caso de dúvida, vocês peguem aí qualquer outro vídeo meu que tem ensinando como é que eu faço esse bordado, tá? E aí, vocês estão vendo aqui uma baguncinha na minha mesa. Esses galinhos, essas folhinhas. Gente, esses galinhos eu uso aqui nesse cestinho que eu também fiz, tá? E durante todo esse tempo que eu tava fazendo esse ursinho, eu digo, eu quero fazer um detalhe a mais. Eu quero que esse ursinho chame a atenção neste youtuber. Eu pensei o quê? Ah, vou fazer sim. Fiz um ramalhete de flores maravilhoso, até com lacinho está. E eu já vou trazer para vocês o resultado final e definitivo dessa aula com o ursinho e as flores, tá? Eu tenho certeza que ele vai ganhar definitivamente o coração de vocês. Ó, só peguei uns galhinhos aqui, tive que podar, tirei algumas folhinhas, dei um lacinho e agora vamos pro resultado final, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse foi o resultado. Olha aqui pra onde que foi as flores. Sim, gente, ele é um ursinho romântico. Eu estou muito apaixonada, agradeço de coração quem chegou até aqui, foi feito com muito amor. Para prender o bracinho, vou só falar para vocês, o ramalhete de flores aqui, eu só enfiei uma linha aqui, ó, na ponta por dentro do bracinho, aí trouxe para trás e dei um nó. E as flores, ela não tá costurada no ursinho, tá? Ela tá só presa mesmo na posição. Agora eu vou mostrar ele com a câmera de frente para vocês se apaixonarem ainda mais. Agora eu faço questão de mostrar ele de frente. Olha que fofura! Tem como não se apaixonar? Tem como não deixar o like aí para essa artesã que faz tudo com muito amor para vocês? De verdade, de coração. Gente, esse é um conteúdo, geralmente a gente vê curso pago, tá? Mas eu faço questão de trazer aqui para vocês, como eu falei desde o início do canal, pessoas que sentem dificuldades, assim como eu senti no início, procurava receitas como essa, não encontrava. Estou trazendo para vocês, tá? Olha só. Que coisa mais linda! Essa foi a aula de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.